Boa tarde, senhoras e senhores. Eu vou falar um pouco hoje sobre a Revolução Francesa. Vamos desmistificar, né? Vamos entender, né? O que foi realmente a Revolução Francesa. Mas vejam bem, eu não vou me ater toda aquela questão de primeiro, segundo, terceiro estado, né? Que muito se coloca em livro didático. Não, para um pouquinho. O pessoal já está careca de saber. Vamos nos ater ao que realmente representou a Revolução Francesa na história da humanidade, certo? Por exemplo, assim, ó, muitos historiadores, né, pseudo-historiadores, né, falam numa revolução democrática. Gente, primeiramente, o terror não pode ser democrático. Os jacobinos colocavam o terror na sociedade. Então, falar em democracia, né, claro, trazendo para os dias de hoje, em Revolução Francesa, gente, é forçar uma situação que não existe. Então, para a gente debater sobre isso, eu trouxe um livro aqui bem interessante, né? O livro é esse aqui, ó. Gertrudes Lefort, né? Gertrudes von Lefort, né? A Revolução Francesa e a Igreja, ok? Primeiramente, o que queriam aquelas sociedades, digamos, ocultistas que existiam na França? Quando eu falo aqui em sociedade ocultista, eu falo aqui diretamente da franco-maçonaria, porque a franco-maçonaria vai nascer no século XVIII, né? É ali que vai nascer a franco-maçonaria. Mas eu falo em especial, né, a formação do caráter dessas pessoas dentro dos cafés franceses. Ali essas pessoas, por muito tempo, começaram a manipular a cabeça das pessoas que tinham pouco conhecimento. É por isso que Voltaire, né, o ícone desses abobalhados de hoje aí, né, só contou com o quê? Com a amnésia total da população da época. Voltaire nunca quis uma sociedade culta. Para que uma sociedade culta, né? Voltaire queria o quê? Uma sociedade alienada. Essa é a verdade. Então o pessoal fala muitas bobagens relacionadas a este tempo. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês? Gente, aqueles que querem a esperança de um Brasil melhor, né, eu gosto de trazer para o dia de hoje. Se essa esperança não se basear na cruz, é vã qualquer tentativa de construção de um país melhor. Podem esquecer. Não vai acontecer. Pode fazer um país paliativo, mas não um Brasil melhor. Então, esse terror, eu trouxe aqui, eu até quero ler para vocês, esse terror que se ergueu na Revolução Francesa, né, ele vai gerar, né, digamos como é que se diz, uma bactéria, tá? Uma bactéria um fungo, né, que apodrece o pão. Essa é a verdade sobre esse terror, né? Essa situação na Revolução Francesa. Mas assim, ó, o que eu tenho aqui, ó, escrito aqui, o terror vencido, né? Então eu vou trazer uma parte do livro aqui, da Lefort, né? E vou dissertando sobre isto. Uma outra vez, do seio da sociedade técnica, progressista e sofisticada, o terror ergue sua cabeça de serpente. Primeiramente chamou-se Robespierre, depois chamou-se Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, né? E desse terror nasce o quê? O nazismo, que deixou sua semente, né? O nazismo, por exemplo, ele defendia o genocídio, ele defendia a eutanásia e ele defendia a manipulação genética. E o que se defende hoje, pessoal, por pessoas, né? O que está se defendendo hoje?
A mesma situação que se defendia naquela época. Né? Ou seja, essa eugênia, esse tipo de criação de mentalidade na sociedade atual, provavelmente, né, vai nos levar a uma situação muito pior. Outra passagem aqui, ó, né, quando o Lefort aqui, ela, na verdade no prefácio aqui, né, ela vai falar o seguinte: quem são os antropocentristas? Gente, para nós entendermos o que foram os antropocentristas, a gente tem que retroceder um pouco no tempo. Nós temos que retroceder lá para o século XIV e XV, né? Onde vai começar a Renascença. Na Renascença, aqueles, né, ideais renascentistas ali, eles vão trazer para dentro, né, da cristandade, né, a cultura greco-romana, os clássicos. Não que nós não tenhamos que estudar os clássicos, mas junto com os clássicos eles vão trazer muita coisa. Uma das coisas que eles vão trazer são a escravidão, que vai ser muito forte a partir do século XVIII, que vai ser muito melhor a partir do século XV. Compreende? Então, a escravidão que foi anteriormente abolida pela igreja vai ser trazida pelos antropocentristas. Né? Esse pessoal que querem... O que é o antropocentrismo? Ou seja, tiramos Deus do nosso meio e colocamos o homem. Ou seja, o homem, nós somos Deus. Gente, que palhaçada é essa? Nós somos Deus se nós nascemos, vivemos e morremos? Que conversa mais boba é essa aí? Se o nosso fim é um só, ou melhor, ou são mais de um, né? Ou é o céu ou é o inferno. Para quem é católico, o purgatório, né? Que é uma passagem, né? Que é um tempo de purificação e que está na Bíblia, né? Então, assim, ó, o que tentaram construir esses antropocentristas, né? Que depois, no século XVIII, na Revolução Francesa, vai ser colocado em prática, tá? Os antropocentristas, aí ela vai dizer isso aqui, ó, tanto faz ser de esquerda ou de direita. Lembre, pessoal, não gosto dessas nomenclaturas esquerda e direita. Elas são, na sua origem, genocidas também. Elas são, na sua origem, digamos, acolhedoras, ou seja, elas são, digamos, como é que eu vou falar para vocês? Elas são influenciadoras à eutanásia. Compreende? Ou seja, elas querem criar um mundo à sua imagem e semelhança, um mundo onde, né, o poder fique na mão de meia dúzia de pessoas e estas pessoas comandem a humanidade e a sociedade no geral. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Vejam bem, rapidamente aqui vou falar. Antes os três poderes estavam brigando, né? Executivo, legislativo e judiciário. Ok? Eu votei no Bolsonaro. Tá? Votei e por enquanto continuo votando. Eu espero que ele melhore. Ele precisa melhorar. Tá? Agora, né, lá no começo do governo, o que o Bolsonaro fez? Ele se abraçou ao executivo, ao judiciário e ao legislativo. Vamos tomar café junto, foram jantar, né? Foram fazer tudo isso aí. Depois, tanto o judiciário quanto o legislativo começaram a cortar, né, as barbas do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu governar. Tanto é que todo o projeto foi lá para a Câmara, ele foi tirado fora. Na maioria deles foi tirado fora. Né? Vejam bem, agora tu vê o ministro Toffoli dizendo assim, os poderes têm que estar harmonizados. Ora essa. Primeiro eles se dão bem, depois eles brigam e agora eles querem harmonia. Estão tirando nós para bobo? Na verdade, esses poderes estão tirando nós para bobo. Eles estão tirando o povo para otário. Tá? Eles estão dizendo assim, ó, Brasil, terra dos otarianos. Tá? Do povo otariano. Para cima de mim, não. Para cima de mim, não. O mal é o mal, o bem é bem. E eu não compactuo com o erro. Tá? Então, assim, ó, os antropocentistas, como fala aqui, ó, tanto de esquerda ou de direita, né, anularam o homem, ou seja, ao invés de erguê-lo no centro, né, ou seja, a intenção desses antropocentristas lá no século XIV foi dizer o seguinte, ou melhor, no século XVIII, foi dizer o seguinte, né, na Revolução Francesa ali, nós vamos tirar Deus e vamos colocar o homem no centro. Mas olha só o que esses golpistas do século XVIII fizeram. Eles tiraram Deus, né, ao invés de colocar o homem no centro, que não fizeram isso,
né? A base do iluminismo, né? As grandes luzes das trevas, né? O que eles fazem? Eles colocam eles no centro de todos, ou seja, nós governamos vocês. Nós vamos manipular vocês. É isso que esses antropocentristas fizeram naquele período, né? Aí, o que vão falar aqui, ó? Rousseau, né? Rousseau foi o cabeça, ali, um dos mentores da fabricação da religião da natureza. Não esqueçam disso, tá? Rousseau gerou Robespierre, tá? Que foi um louco de carteirinha, tá? Que botou os próprios amigos na guilhotina, inclusive colocou Danton na guilhotina, né? E depois foi colocado na guilhotina, ou seja, a Revolução Francesa engoliu, comeu os próprios revolucionários, né? Olha só que tragédia isso aí, gente. As pessoas, eu não sei de onde é que eles tiram exemplo Revolução Francesa como exemplo de humanidade, cara. Eu não consigo entender isso aí, né? Então, Rousseau gerou Robespierre, né? Robespierre gerou Marx. Olha só, Marx gerou quem? Stalin. E etc e tal. E Stalin vai gerar quem mais tarde? O nazismo. Compreende? Stalin em 1917, 18, 20 e poucos ali. Nazismo mais adiante um pouco. Então assim, ó, essa gente diabólica da Revolução Francesa, eu até tenho mais coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. A Revolução Francesa vai dizer o seguinte, né? Que eles vão colocar a Revolução Francesa como um sinônimo de democracia, né? E vão dizer que a Igreja teria, teria se unido ao corpo do Estado, né? Compreende? E teria manipulado as pessoas. Ora, isso não é verdade, tá? Primeiramente, né? Dos reinos francos vai nascer a França. Tá? A França juntamente com a Igreja. A Igreja realmente era responsável por nascimentos, registros, né? Era responsável pela saúde, um monte de coisas na França. Isso é fato, né? Mas a Igreja não proclamava guerra. Quem proclamava guerra era o rei. Inclusive o rei lá, ele no começo ele vai titubear, né? E vai ficar de um lado ou de outro e vai acabar, né? Acabar decapitado, né? Então, calma lá. Então, o que se tem que entender que a maior prejudicada, ou seja, o maior prejudicado na Revolução Francesa foram os cristãos católicos. Os cristãos católicos, eles foram massacrados aos centenas de milhares. Aí pode colocar padres, bispos, freiras, leigos, ou seja, nos cafés de Paris ali, Voltaire dizia a grande frase: temos que exterminar a infame. E você sabe quem é que estava ali com Voltaire? Né? Era a maçonaria inglesa. Né? Quem representava, se eu não me engano aqui, Benjamin Franklin. Né? Benjamin Franklin estava ali conspirando, né? Conspirando para derrubar. Né? Aí depois eles colocam o título lá, o último bastião do feudalismo. Olha, gente, por favor, né? Na verdade, a partir da Revolução Francesa, vai acontecer mortes e assassinatos aos centenas de milhares no mundo todo. Começando aqui pela América Espanhola. A América Espanhola foi toda dividida em vários países, né? Por influência do iluminismo. Gente, as pessoas defendem o iluminismo como se fosse uma grande coisa. Né? Mas não foi, certo? Não foi. Então, tem mais aqui que eu anotei. Então aqui, ó. Nesse ambiente, né, como fala Jean Lefort, eu sou obrigado a ler um pedaço aqui para explicar para vocês. Nesse ambiente, não admira que germinasse o mito do progresso perpétuo. A humanidade sempre evoluiu para melhor e da sabedoria ilimitada da razão. Olha, gente, olha aqui, ó. Uma coisa que vocês têm que se dar conta: não existe progresso perpétuo. Compreende? Hoje está no mundo que nós temos que evoluir. Peraí, evoluir. Né? Mas escuta aqui, como assim evoluir?
Então quer dizer que o ser humano não vai viver, ele vai só evoluir. Ele não vai... Para quem serve toda essa evolução? A quem está servindo essa riqueza da evolução? A quem? Aos donos do poder. Aos donos do poder. É só para eles, gente. É só para eles. Tá? A nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial, e aí eu digo para vocês, comandada pelo comunismo, que se aliou ao capitalismo, ela quer que você tenha sua mente ocupada somente na evolução. Ela não quer que você tenha sua mente ocupada na questão espiritualidade. Ela quer tirar Deus totalmente do seu modo de existir. Marx falava que Deus era o ópio do povo. Para mim, Marx não me diz muita coisa. Sou franco, conheço, mas não sou nem um pouquinho fã dele. Tá? Então, a filosofia consiste, diz a enciclopédia, quem é que escreve a enciclopédia, né, pessoal? Voltaire, todo aquele pessoal ali, que preferir a razão à autoridade. O filósofo não admite nada sem provas, não admite nada noções equivocadas. E é ele quem precisa os limites do certo, do provável e do duvidoso. Os criadores desses mitos não foram os cientistas, sempre obrigados à disciplina da humildade e à aceitação dos fatos reais. Foram os vulgarizadores da ciência. Aí quem é que está o nome dos camaradas aqui, ó? Montesquieu, Voltaire, Diderot, Condorcet. Aliás, Condorcet foi um ali que os próprios amigos mandaram matar, né? E os demais colaboradores da enciclopédia, né? Deslumbrados com o poder, aparentemente sem limites da razão humana. Na verdade, qual é a moral desse pessoal que eu falei aqui? Eram ser ditadores, cara. Eram ser ditadores. Eles queriam comandar a humanidade. E, aliás, eles comandam até hoje. Sabe como, pessoal? Dentro das universidades. Nunca um conservador vai conseguir ensinar nessas universidades brasileiras, a não ser que tu reze a cartilha dessa nefasta cultura da destruição. Compreende? Então, assim, ó, nós temos que ter uma visão mais aberta. O brasileiro precisa abrir a mente. Abrir a mente. Senão não dá. Né? O brasileiro, infelizmente, pessoal, não é culpa do povo. Não é culpa do povo, mas é culpa dos governos que antecederam e que está aí por enquanto, que o povo não gosta de ler. Colocaram na mentalidade das pessoas, que o brasileiro não gosta de leitura. Né? Colocaram isso, mas não gosta porque isso foi uma criação social, uma eugênia, né? Uma criação. Para que tu vai ler? Primeira coisa que sinceramente, é imaginável pensar que uma pessoa fala assim, quem quer saber de história? História é coisa de museu. Gente, quem conhece realmente a história, não se deixa enganar por esses políticos. E quando eu falo político no Brasil aqui, ó, tá? Eu falo dos três poderes. Eu já disse pra ti que aqui não vai ter mais posição ideológica. Acabou. Tá? Não dependo de político nenhum para viver. Mas o que eu tiver que dizer, eu vou falar. Pronto. Tá? Ora, como diz aqui Gertrude von Lefort, eu errei o nome antes, se me perdoem, tá? Ora, pensam se a razão dera resultado tão excelentes no campo da técnica, né? Não se deveria aplicá-la igualmente ao social e ao político? A pergunta, né? Inspirados inicialmente no modelo do parlamento inglês, né? E tendo encontrado seu teórico mais brilhante, né, que se chama Jean-Jacques Rousseau, os intelectuais do século puseram-se a construir febrilmente uma utopia que fazia a tábula rasa todas as instituições, em que se plasmara ao longo dos milênios, ou seja, a tradição e a política. O que vai acontecer aqui, pessoal? A partir desse momento aqui, eles vão dizer assim, gente, esses 1000 anos que existiram da Idade Média, de nada valeram para a humanidade. Então, como é que nós vamos sobretaxar os 1000 anos da Idade Média como Idade das Trevas? Trevas são vocês, tá? Trevas são vocês que ensinam porcaria por aí.
Tá? Qual era o seu ideal? O seu ideal era uma sociedade, um estado puro, né? Tal como supunha ter encontrado os bons selvagens da América. Olha, os bons selvagens da América. Vamos fazer o seguinte: nada contra os indígenas, não é isso aí, gente. Mas vamos fazer o seguinte: vamos condenar a Igreja Católica, tá? Porque ela veio para cá, né? E evangelizou os indígenas, que faziam sacrifícios humanos, que praticavam a antropofagia. O que é antropofagia? Comer carne humana, tá? Que sacrificavam crianças, né? Então, a Igreja Católica evangelizou e disse: meu filho, você é filho de Deus, e essa pessoa que está nascendo também é filho de Deus. E aí o seu Rousseau diz bem assim, temos que trazer o homem ao seu estado natural. Aí vai surgir o quê? A religião da natureza, onde as pessoas se casam com pé de árvore aí, né? Na verdade, é o que está acontecendo no mundo, gente, né? Então, a sociedade em estado puro ele queria, né? Então aqui, ó, por reação contra seu calvinismo natal, que insistia um pouco obsessivamente na corrupção da natureza humana, Jean-Jacques resolveu abolir o pecado original, substituindo pelo dogma bem menos razoável, na inadata da bondade humana. Ou seja, quando ele fala isso, ele vai dizer o seguinte: tu pode pecar à vontade, tudo vale. Compreende? Ou seja, tu não é culpado por fazer um pecado. Se tu matar uma pessoa, tu não é o culpado. Claro, tem as leis, né? Não vamos fazer isso. Então, Jean-Jacques Rousseau, para mim, é um maníaco depressivo que influenciou pessoas como Robespierre, esse pessoal todo aí, tá? Mas assim, eu vou trazendo devagar um pouco, né, sobre isso aqui, até nós chegar na real revolução aqui, tá? Que vai ser aonde o caldeirão começou a fervilhar, ou seja, né, aí nós vamos falar um pouco sobre Benjamin Franklin, sobre Voltaire, sobre os cafés de Paris. Tá bom, pessoal? Assim, ó, nós temos que ter em mente que nós precisamos ser diferentes. A baixa cultura que foi imposta para a nossa sociedade, ela foi imposta para o domínio da população por uma elite, tá, dominante. Essa mesma elite dominante hoje permeia nos 3 poderes. Fora o que está por fora, né? Ou seja, nas grandes classes empresariais desse país. Ou seja, pessoal, o povo precisa ter domínio da cultura, precisa conhecer, e para conhecer tem que ler. Se não ler, não adianta, ok? As minhas aulas aqui, as minhas falas, um pouco são sobre política, mas hoje eu comecei a falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Acho importante isso, tá ok? Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos e até logo a mais à noite, que eu já tenho mais uma parte do livro aqui. Fiquem com Deus!